Então, boa noite, né? Hoje nós vamos falar, então, sobre a NR24, que é uma NR que vai falar sobre as condições sanitárias e de conforto do funcionário, né? Então, quando a gente fala da NR24, a gente está falando de uma norma regulamentada pelo Ministério do Trabalho, que vai trazer, né, aspectos que precisam ser, como que eu vou dizer, feitos pela empresa, né, garantidos pela empresa, para que pelo menos os trabalhadores tenham uma condição digna de trabalho, né, eles não sejam aí colocados em situações de quase escravidão ou semi-escravidão. A gente tem algumas empresas, infelizmente, que ainda, né, trabalham ali com um funcionário sem condição digna de trabalho, mas é muito importante essa norma para garantir isso e trazer novas informações, novas situações, né? E a gente conseguir, de maneira geral, padronizar, pelo menos o mínimo, né, com relação a essas condições de trabalho e de conforto para o trabalhador, tá? Porque, assim, a gente pode imaginar, né? Imagina um funcionário trabalha numa empresa, qualquer empresa, que tem um refeitório e toda vez ele chega nesse refeitório está sujo. Né? Como que você vai comer num lugar sujo, né? Aqui no slide a gente fala de um banheiro, mas vamos pensar na cozinha, gente, que é onde a gente come, onde a gente se alimenta, né? Então teria que estar no mínimo ali limpo, e às vezes não está, tá? E para que essa condição desfavorável aconteça, a ANR vem aí para garantir esse posicionamento, essa situação para os funcionários, tá? E que é a empresa que tem que garantir isso, né? Então, essa norma, gente, ela vai estabelecer padrões mínimos, tá? De higiene e de conforto que devem ser observados pelas empresas para que o funcionário, então, tenha um local adequado, né, para trabalhar, para se trocar, no caso de empresas que precisa tomar banho, entre outras coisas, né? E sempre levando em consideração também o dimensionamento de todas essas instalações regulamentadas, tá? Então, vai ter ali especificações com relação a tamanho, a quantidade. Então, isso é muito importante levar em consideração quando a gente fala dessa NR, desse conforto aí e dessa condição mínima de higiene que deve ser garantido pro funcionário, tá? E aí, gente, uma coisa muito importante, quando a gente fala do funcionário, nesse caso, eu não estou falando simplesmente do funcionário que eu contratei ou por meio da CLT ou é um funcionário público, tá? Não. Eu preciso garantir condições mínimas de trabalho para todas as pessoas que estão envolvidas naquela empresa. Então, seja elas terceiros, seja elas, por exemplo, a gente tem aqui em Londrina o patronato, né, que são aqueles alunos não, desculpa, aquelas pessoas que estão privados da liberdade e acabam trabalhando para reduzir a pena, essas pessoas, elas precisam ter condições mínimas, não é porque elas cometeram um delito que nós não vamos garantir essa condição mínima de salubridade para essas pessoas. Então, eu preciso garantir um banheiro limpo, uma cozinha limpa, adequada, de tamanho adequado, com informações adequadas para todas as pessoas que estão envolvidas ali naquela empresa, tá? E aí, o objetivo dessa norma, tá? Não é necessariamente garantir ao trabalhador um local luxuoso. Na verdade, é o contrário disso. É garantir, né, que não aconteça abusos e nem condições de trabalho que possam trazer problemas de saúde para o trabalhador, tá? Então, isso que é o muito importante aí quando a gente fala dessa norma. Além disso, né, quando a gente fala do mínimo de conforto ou de higiene, isso pode trazer, né, e evitar algumas situações, como, por exemplo, contaminação e doenças causadas por germes e bactérias, que podem trazer problemas de saúde ao ser humano, tá? Esforço excessivo que possa causar doenças a médio ou longo prazo. Então, às vezes, está lá um chão que a pessoa tem que ficar se equilibrando, enfim, né? Então, isso também é importante, às vezes não está adequado, ou a cadeira, enfim, várias situações aí que a gente tem. Além disso, desconforto, tá? Que pode reduzir o foco e gerar acidentes de trabalho.
Então, piso, vamos pensar, por exemplo, num local que tem um piso escorregadio, isso aqui mexe com muita água, e aí a pessoa tem que ficar o tempo todo ali se esforçando para não cair, para não se machucar, tá? E aí, consequentemente, ela acaba evitando ali esses acidentes ou acontecendo esses acidentes, tá? Além disso, a gente pode ter outros problemas quando eu falo, né, se eu não tiver ali os cuidados com higiene e com a organização do local, tá? Então, isso é muito importante quando a gente fala da norma 24. Então, os principais objetivos é analisar as estruturas e o seu impacto nas tarefas diárias, eliminar os riscos à saúde do trabalhador, assegurar que não acontecerá contaminação e nem proliferação de doenças, criar medidas de proteção e higiene adequada para cada ambiente de trabalho, e evitar que colaboradores fiquem doentes ou sofram acidentes, tá? Então, isso é muito importante, esses são os principais objetivos aí, são 5 principais objetivos que a gente tem quando a gente fala dessa norma. E aí, essa norma, ela vai se aplicar em alguns locais, tá? Específicos da empresa a qual ela trabalha. Óbvio, gente, essa norma, além dessa norma, muitas vezes a gente tem a vigilância sanitária, tem outras leis que vão se juntar a essa norma para que seja garantido uma qualidade melhor de trabalho para o funcionário, tá? Então, essa norma a gente vai aplicar ela em instalações sanitárias, vestiários, cozinha, refeitório, alojamento, vestimenta de trabalho, entre outros, tá? Então, sempre se ligar, né, que todos os funcionários, independente do tipo de contrato, têm os mesmos direitos e condições de trabalho, tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso quando a gente fala sobre a NR24, tá? Então, as instalações sanitárias, ela tá ali relacionada com os banheiros, né, com o local onde que vai se tomar banho, onde vai fazer as suas necessidades, tá? A nova norma, né, porque existia uma norma antes dessa e em 2019 foi atualizada. Então, a nova norma, ela vai determinar que os estabelecimentos, né, as empresas, têm instalação sanitária sempre com bacia sanitária sifonada, tá? Sempre com assento com tampo e por lavatório. Então, eu preciso ter a patente ou a privada, como a gente conhece de forma mais esdrúxula aí, sempre com assento, né, e tampa, e também com lavatório, porque a pessoa possa lavar as mãos, tá? Então, isso todo banheiro, de acordo com a quantidade de cada funcionário, eu tenho que ter essas características, tá? Nas instalações sanitárias para homem, tá? Ou para pessoas do sexo masculino, ou que se identifiquem com masculino, enfim, os mictórios são obrigatórios, tá? Então, isso é muito importante, exceto quando for essencialmente de uso individual, tá? Então, isso é muito importante a gente falar, né? Então, precisa ter mictório, tá? No banheiro masculino. Mas a gente precisa observar 2 situações. Então, os estabelecimentos que foram construídos até setembro de 2019, eles precisam possuir mictórios, então, previstos, né, de acordo com a ANR, que foi escrita em 78, tá? Então, a gente precisa olhar lá o que está escrito em 78. A partir de setembro de 2019, tá? Os mictórios precisam ser construídos na seguinte proporção: a cada 20 trabalhadores, tá? Eu tenho que ter pelo menos uma unidade de mictório. Então, se eu tenho 28 trabalhadores, eu tenho 20 mais uma fração. Então, na verdade, eu teria que ter 2, tá? Então, isso é bem importante. Até 100 trabalhadores. Então, de 20 a 100, eu tenho que ter, né? A cada 20, eu tenho um mictório. Depois que passa do 100, a cada 50, tá? Eu tenho, daí depois do 100, né? Então, tem 150, 160, 200, enfim. Aí, a cada 50, eu tenho que ter um mictório, tá? Então, é bem interessante, porque imagina, tem 200 funcionários, aí eu vou ter 10 mictórios. Na verdade, eu teria, se eu tivesse 200 funcionários, eu teria 5, 7 mictórios,
tá? Então, por isso que às vezes a gente entra em alguns locais e vê aquele monte de mictógrafo, mas por que tudo isso? Né? Mas é por causa dessa situação do que a legislação obriga, tá? Então, a gente tem que estar sempre de acordo com a legislação, sempre estar de olho nas atualizações, o que mudou, tá? Para a gente garantir aí que a gente esteja dentro da lei, garantindo aí condições de conforto ideal para os meus funcionários. Além disso, né, então eu tenho, além de ter os mictórios, a cada 20 funcionários eu preciso ter pelo menos uma instalação sanitária, tá? Sempre separada por sexo, tá? Então, homens e mulheres, tá? E não preciso mais ter aquela metragem mínima que na legislação anterior pedia de 1 metro quadrado por trabalhador, não preciso mais, no caso da instalação sanitária, tá? Então, a cada 20, eu tenho que ter um local ali com privada, tá? E aí, no caso, né, de empresas que trabalhem com atividade que tem exposição de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes, aerodispersóides, ou que possam provocar a deposição de poeiras que impregnam na pele e na roupa do trabalhador, a gente vai precisar, daí, um lavatório, né, onde a gente vai fazer a lavagem das mãos a cada 10 trabalhadores, tá? Então, no caso de empresas que trabalham aí com itens que pode trazer contaminação, né, para o funcionário, eu preciso sempre ter um lavatório para cada funcionário. Se não for, eu tenho ali um a cada 20, tá? Então, isso é bem importante a gente pensar também. Só que, gente, uma coisa que é muito importante vocês eu falar para vocês, na verdade, é que eu não preciso pegar, vamos supor, eu tenho uma empresa, tem 1.000 funcionários, tá? Então, se eu tivesse 1.000 funcionários sendo, né, vamos pensar, a cada 20 eu ter que ter um lavatório, eu teria que ter 50 lavatórios, tudo bem? Mas, na minha empresa, eu trabalho com turnos, são 1.000 funcionários, mas trabalho ali, em média, 400 pessoas por turno. Então, eu não preciso contar os 1.000, eu conto 400, eu vou contar de acordo com o horário que eu tenho mais funcionário, tá? Então, isso que é bem importante vocês entenderem, não é de acordo com a quantidade máxima de funcionário, mas quantidade máxima por turno de trabalho, porque cada empresa vai trabalhar de uma forma, tá? Além disso, né, nas instalações sanitárias, não existe mais altura mínima para as divisórias entre as patentes, tá? Entre as privadas, eu não preciso mais. Ali está a bacia sanitária, mas a gente fica falando bacia sanitária, às vezes não vou nem entender, então vamos falar privada mesmo, patente, que vocês preferirem, tá? Não preciso mais, não tem mais uma altura mínima, porém, precisa permanecer, né, quem está ali dentro, ele não tem que ser visto pelas outras pessoas, tá? Então, isso é muito importante. Precisa ser privado, né, ainda mais, né, tá lá fazendo suas necessidades, as pessoas te vendo, tá? E sempre ter um espaço que facilite, né, a limpeza e a ventilação ali daquele local, tá? Então, normalmente, vai ter um vão entre o final ali do compartimento, da divisão, né, da divisória, até o teto, no chão também normalmente tem um espaço, tá, mas hoje em dia não tem mais altura mínima, tá, desde 2019 por causa da mudança da lei, tá, da norma. Então, nesses compartimentos, exige-se que tenha, né, a bacia sanitária, sifonada. Além disso, precisa ter papel higiênico com suporte, não posso colocar lá ele em qualquer lugar, ele tem que estar no suporte, tá? E além disso, eu tenho que ter recipiente para descarte de papel higiênico usado, tá? Mas, nesse local, né, nesse recipiente onde vai ser colocado o papel higiênico usado, no banheiro masculino não é exigido que se tenha tampa, no banheiro feminino é exigido que se tenha tampa, tá? Não me pergunte por quê, mas é uma exigência aí que a gente tem, né, de acordo com a norma. Ao meu ver, tinha que ser os dois com tampa, né, mas a norma tá falando que é só um, só no caso dos femininos, a gente põe só nos femininos e baratia aí os nossos processos, tá?
Opa! Além disso, gente, quando a gente fala das instalações sanitárias, dentro das instalações sanitárias a gente tem os chuveiros, né? Dentro do banheiro, vamos colocar assim. Anteriormente, tá? Os chuveiros eram obrigatórios, tá? Dentro das instalações sanitárias, e hoje eles não fazem mais parte dessa instalação sanitária. Agora ele tem um tópico específico na norma, tá? E a partir de agora, somente empresas que têm grupos de trabalhadores que trabalham com material infectante, substâncias tóxicas, irritantes, ou empresas que o funcionário faça muito esforço físico, ou submetidos a calor intenso, ou substâncias como, por exemplo, de poeiras, entre outras coisas, que é necessário ter chuveiro, tá? As outras empresas não têm obrigação mais de ter chuveiro, anteriormente tinha obrigação. Então, no caso de empresas, tá, que tem atividade laboral, com exposição e manuseio de material infectante, que pode ser sangue, pode ser alimentos, entre outras coisas, tá, que possam infectar o funcionário, ou substâncias tóxicas, ou irritantes, ou aerodispersóides, ou que impregnem na pele, Jesus, passou de novo, e roupas do trabalhador, tá? Eu preciso daí, a cada 10 trabalhadores, um chuveiro, tá? Então, sempre lembrar disso. Então, depende da característica da empresa, eu vou ter uma quantidade mínima ali que eu tenho que ter de chuveiro. Professora, eu quero pôr 2 a cada 10 trabalhadores. Tudo bem, mas o que a norma exige é 1, né? E, normalmente, as empresas, elas não fazem mais do que a lei exige, infelizmente. E aí, empresas, né, que têm substância, por exemplo, que fazem deposição de poeira, por exemplo, uma indústria de farinha de trigo, tá? Que possa impregnar na pele, nas roupas do trabalhador, ou que é exigido um esforço físico, ou submetidos a condições de calor intenso, nesse caso, daí, a cada 20 trabalhadores, eu tenho que ter um chuveiro. Então, isso que é bastante legal, né? Então, vai sempre depender ali do que a gente está manuseando para eu construir ali, para eu ter a necessidade ali da construção daqueles chuveiros. Uma coisa bem interessante, gente, eu não sei se alguém de vocês trabalha ou já trabalhou em frigorífico, se trabalhou, pode escrever aí no chat. No caso, normalmente, nos frigoríficos, você tem que tomar banho antes e após o seu horário de trabalho, tá? Então, você não pode ir para a linha de produção sem tomar banho, como também você não pode ir embora para casa sem tomar banho, tá? Salvo alguma situação muito específica. Mas quem trabalha na linha de produção, tá? Quem trabalha no escritório, que não tem contato, é outra situação. E aí, nesses locais, gente, às vezes, um chuveiro para cada 10 pessoas é muito pouco. Então, a empresa também tem que avaliar ali o seu fluxo de trabalho, tá? Então, isso é bem interessante aí, quando a gente fala sobre essa situação, né? Ô, professora, e por que no frigorífico tem que ser assim, tomar banho 2 vezes sim? Por qual motivo? O antes é para não levar a contaminação de fora para dentro, e o depois para não levar a contaminação de dentro para fora, tá? Para minimizar aí a contaminação mesmo. No caso de bactérias. Oi? No caso de bactérias, tanto para dentro do frigorífico Sim. quanto para fora. Sim, foi o que eu comentei, para não trazer contaminação porque assim, imagina você chega lá, não toma banho direito no dia, traz problemas ali de saúde trazendo alguma contaminação, daí você contamina o frango, esse frango vai lá para a Arábia Saudita, daí lá na Arábia Saudita gera um problema. Gente, aí vamos pensar num frango exportado, que é o que a grande maioria faz. Chega lá, o que acontece? A produção, às vezes, do Brasil inteiro é bloqueada por causa de um frango. Então, tem todo um cuidado mesmo e um rito muito específico. E principalmente porque a indústria de origem animal, a gente está normalmente trabalhando muito com organismos vivos, né? Então, a gente está trabalhando ali com o frango, o boi, o porco, enfim. E a contaminação microbiológica já é alta, tá? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado aí
quando a gente fala desses locais, tá? Aí, né, além disso, a gente vai ter os vestiários, tá? Então, a nova norma limita, então, a exigência do vestiário, tá? Há duas hipóteses. Quando que eu tenho que ter vestiário? Não é sempre que eu vou ter necessidade de ter, vai sempre depender da empresa que eu estou trabalhando. A atividade exige, então são duas situações. A primeira, a atividade exige a utilização de vestimentas de trabalho ou que seja imposto o uso de uniforme, cuja troca deve ser feita no próprio local de trabalho. Então, vamos pensar num hospital, numa indústria de alimentos, num posto de saúde, empresas que manuseiam alimentos ou produtos químicos, ou que tenha que fazer a troca inteira da roupa, esses locais precisam de vestiário, tá? É obrigatório. E locais que exija, né, o estabelecimento disponibilize chuveiro para o funcionário. Então, se eu tenho que ter chuveiro, eu tenho que ter vestiário, tá? Então, é obrigatório essa situação, tá? Nessas duas situações, eu preciso de um vestiário para que a pessoa possa se trocar. Normalmente vai ser ali dotado de armários, de local para sentar, para guardar os pertences e assim por diante, tá? Professora, oi. Aonde eu trabalho tem essa questão dos vestimentos, que o colaborador não pode sair de dentro da unidade com os uniformes, e também tem a questão das cores. Então, tem uma escala de cores e tem uma tarjinha, tanto na calça e como na camiseta, que eles não podem, tipo, na teoria, repetir a mesma cor todo dia. Então, na segunda é verde, depois é vermelho, amarelo, e assim vai repetindo as cores, na teoria, para o colaborador lavar, né? Como é branco e a gente mexe com muito pó, então basicamente todo mundo lava, né? Sempre chega certinho, e a gente cobra também a questão de passar. Então, assim, para estar passado, não tanto pela esteticamente, mas pela questão de, se tiver alguma bactéria, um vírus, alguma coisa, a gente já garante isso também. É legal que a Mayara falou. Então, assim, a empresa dela, ela dá o uniforme, às vezes dá, eu não sei qual é a quantidade, mas dá ali 2, 3 trocas, às vezes, para o funcionário, mas só que se ele tem um para cada dia da semana, né, pelo que eu entendi, ele precisa, tá? E tem tempo para ele lavar a semana inteira o uniforme que ele tem, tá? Mas hoje em dia, a maioria das empresas hoje em dia tem já feito o quê? Ela tem uma própria lavanderia dentro da empresa, tá? Então, esse uniforme, o funcionário chega, ele vai lá e fala, meu tamanho é M, né? Então, o meu tamanho é M para quem trabalha na produção. Vai lá, vai pegar o uniforme M, ele vai entregar, a empresa que precisa tomar banho, ele toma banho, troca de roupa, tá? Põe o uniforme, trabalha, na hora de sair ele não leva embora, ele tira o uniforme, coloca no cesto, vai para a lavanderia lava, isso diariamente, tá? Indústria de origem animal, a grande maioria é a empresa que lava, não são todas, mas é a grande maioria, tá? Aparentemente é um custo alto, aparentemente, só que inibe uma situação, que é o de riscos de contaminação, porque ali ele é lavado com produto específico, passado e etc. Então, é bem interessante quando a gente fala disso, é uma lavanderia mesmo dentro da empresa, tá? E aí cada empresa vai trabalhando de uma forma, igual a farinha de trigo, a empresa de trigo, por exemplo, que trabalha com pó, enfim, não precisa ser só trigo, pode ser arroz, enfim, vai ter muito pó. Então, já é uma contaminação diferente, já é um problema diferente, e também, imagina, você chega lá, você vai fazer uma visita, o fiscal da Anvisa vai lá fazer uma visita, que ele pode fazer, e aí chega lá, o abençoado está com o uniforme sujo, e não é sujo do dia, é sujo de ficar sujo, tá? Então, porque não lavou, e tem gente que infelizmente é porca, tá, gente, que não consegue nem lavar a mão direito. Então, é muito importante quando a gente fala dessa situação. Então, cada empresa vai aí se organizando de acordo com o que ela entende o ideal, de acordo com a construção dela, né, com relação à base dela. Então, isso vai sendo mesmo de empresa para empresa.
Lembrando, gente, que, por exemplo, numa indústria de alimentos, quem trabalha na produção normalmente usa branco, quem trabalha na manutenção usa azul, quem trabalha na área externa usa cinza, então também tem a mudança de cor de roupa. Por quê? Porque você não vai usar a mesma cor de roupa de uma pessoa que fica lá no estábulo, lá com os porquinhos. Não usa, é diferente, tá? Então, tudo isso normalmente é bem interessante. Por exemplo, a bota, cada um tem a sua. Então, isso também é bem importante quando a gente fala aí da parte de vestimenta, tá? E de higiene pessoal. Mas daí a parte de higiene pessoal a gente vai entrar mais na semana que vem, tá? E aí, né, quando a gente fala então dos vestiários, né? Uma outra informação importante é com relação ao tamanho ou dimensionamento do vestiário. Da mesma forma que eu comentei com vocês, que a quantidade vai ser sempre de acordo com o turno que tem maior número de funcionários, tá? O vestiário também vai ser construído pensando no maior número de funcionários, tá? Então, vamos pensar, né, que se eu tenho até 750 trabalhadores, eu vou fazer o seguinte cálculo, tá? Que é qual é o tamanho mínimo do vestiário por trabalhador. Eu pego 1,5 menos, né? Aí eu vou ver quantos funcionários eu tenho. Eu tenho 100 funcionários, tá? Um exemplo. Desses 100 funcionários, eu vou dividir por 1.000, tá? Então, eu vou tirar 1,5 menos 0,1, que 100 dividido por 1.000 vai dar 0,1. Então, por trabalhador, eu tenho que ter, nesse caso, 1,4, né? Um tamanho de 1,4 de metro quadrado por trabalhador. Quando eu tenho mais de 750 trabalhadores, então eu tenho 752 trabalhadores, o que eu faço? Isso em um turno, tá, gente? É o número máximo que eu tenho em um turno. Eu vou pegar os 752 e vou multiplicar por 0,75, tá? Que vai ser a área aí que eu vou ter para construção do meu vestiário, tá? Então, essa continha aí, inclusive na atividade de hoje, tem essa conta para fazer, tá? Mas aí, qualquer coisa, eu tô aqui também para tirar as dúvidas de vocês, podem ficar tranquilos. Então, sempre eu tenho que ter aí essa noção desse tamanho. Então, eu vejo quanto número de trabalhadores eu tenho, divido por 1.000, né? Esse resultado, eu pego 1,5 e tiro esse resultado, é a área mínima do vestiário por trabalhador, tá, gente? Não é de construção total, é por trabalhador. E aí eu multiplico... Está meio confuso, professora, esse cálculo, desculpa. Aí esse valor, tá? Eu multiplico pela quantidade de funcionários que eu tenho. Então, como que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu tenho um... Vou fazer aqui, ó. Vamos supor, eu tenho 200 funcionários, tá? Ó, aqui em cima eu tô escrevendo, beleza? Eu tenho 200. Então, eu vou fazer 200 e vou dividir por 1.000. Isso daqui vai dar 0,2. Tá? Eu vou pegar 1,5, vou tirar esse 0,2. Isso até 750 funcionários, tá? Que vai dar 1,3. Então, por funcionário, eu tenho que ter 1,3 metros quadrados por área para cada funcionário. Então, eu não tinha 200 funcionários aqui, então eu vou pegar 200 funcionários e vou multiplicar por 1,3. 200 vezes 1,3 dá 260 metros quadrados de vestiário, tá? Óbvio, gente, isso eu tô falando de forma geral. Se eu tenho mulher, eu tenho uma quantidade, vai ser um tamanho do vestiário. Se eu tenho quantidade de homens, vai ser outro tamanho, tá? E aí, sempre lembrando, gente, que a gente normalmente vai construir um vestiário antes da quantidade de funcionários que eu tenho. Então, eu vou fazer uma projeção de acordo com o meu turno, tá? Então, é uma continha de vezes divisão e menos aí, bem simplesinha, tá? Para vocês saberem qual que é a área mínima por trabalhador. Mas na hora que vocês fizerem atividade, as dúvidas vão aparecer e aí vocês me perguntam, vocês fazem no caderno, né?
e aí vocês conseguem aí ter uma informação mais fácil, tá? E se for mais de 750 funcionários, o que eu pego? Pego meus 750, vamos supor, tinha 752 funcionários, tá? Por turno, vou multiplicar por 0,75 metros quadrados, que vai dar 752 vezes 0,75, 564 metros quadrados de vestiário, tá? Opa, o 4 ali não saiu muito bem, mas é um 4 aqui. Tá? É uma continha bem simples, mas que tem que fazer para vocês pegarem o jeito, tá? Mas sempre lembrar desse dimensionamento quando a gente falar de vestiário. Além do vestiário, então, a gente precisa, né, dos armários. Com a nova NR, existe um novo texto, tá? Então, esse novo texto, ele admite, na verdade, a utilização dos armários de forma rotativa. Como assim rotativa? Eu uso num turno, a Mayara vem, usa em outro turno, o Joel vem e usa em outro turno. A gente vai pegar, normalmente, ou a chave, caso for uma chave, ou algumas empresas, às vezes, vai falar, você vai te dar um cadeado e você vai ter que cuidar desse cadeado, porque daí é uma chave só que abre aquele cadeado, tá? Mas o uso de armário rotativo só é possível em empresas que não têm a necessidade de utilização e de guarda de equipamentos de proteção individual. Então, por exemplo, empresa que eu tenho bota, que eu tenho capacete, e entre outras coisas, que é individual, tá? Não pode ter utilização de armários rotativos, tá? E também vestimentas que possam ser expostas a material infectante, substâncias tóxicas, irritantes, ou que provoquem sujidade, também não pode ter armário rotativo. Então, normalmente vai ser empresas, pode ser empresa grande, por exemplo, uma empresa de call center pode ter um armário desse tipo, né? Mas agora uma empresa na área de alimentos, possivelmente você não vai conseguir ter um armário rotativo, a não ser para o pessoal do escritório ou de uma área mais específica, tá? Mas é também muito importante, tá? Além, né, de saber que pode ter a utilização do armário rotativo, entender que existem situações que eu vou ter que oferecer, né, um armário, então, de compartimento duplo, ou 2 armários simples, ou um armário simples para o funcionário, tá? Então, em atividades que sejam, o funcionário possa ser exposto a material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou que provoquem sujidade, eu preciso, de forma obrigatória, oferecer a ele um armário com 2 compartimentos, que podem ser tantos compartimentos na vertical como na horizontal, tá? De forma que o material do trabalho, o uniforme do trabalhador não entre em contato com os pertences pessoais do trabalhador, então da bolsa, da roupa que ele vem, roupa dele, que não é da empresa, tá? Então precisa ser muito bem dividido isso. E empresas, né, que têm higienização pessoal, diária das vestimentas dos funcionários, ou que ofereça vestimentas descartáveis, daí eu posso oferecer um armário simples, tá? Para guardar a roupa comum de uso pessoal do trabalhador. Então, vai ser obrigatório 2 armários ou de compartimento duplo quando vestimentas expostas a material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou que provoquem sujidade e que a empresa não lava, né? Não faz higienização ali da vestimenta e nem forneça vestimenta descartável, tá? Muito difícil, tá, gente? Ter vestimentas descartáveis. Hoje, nos hospitais tem por causa da situação aí do Covid, mas antigamente você já nem no hospital você encontrava aí roupas muito descartáveis, normalmente é lavado ali pela própria empresa, tá? Pelo próprio hospital. Além disso, né, existem dimensões específicas para os armários, tá? Então, armário simples e armário de compartimento duplos, essas medidas foram alteradas. Então, os armários simples, eles precisam ter 40 centímetros de altura, 30 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade. Isso é o mínimo, tá? Não é o máximo, isso é o mínimo.
Quando eu falo de um compartimento duplo, tá? Se for no caso de compartimento duplo, que a separação é na horizontal, como esse exemplo aqui da foto, tá? Eu tenho que ter 80 metros de altura, 30 de largura e 40 de profundidade, e ao meio, tá? De forma quase que 50%, a cada 40 centímetros, eu tenho ali a divisão, né? Tem uma prateleira que divide esses dois compartimentos, tá? Se no caso for no sentido vertical, né? Que é como se fosse aqui assim, ó. Eu vou ter que ter um armário com 80 metros de altura, 50 de largura e 40 de profundidade, onde eu tenho que ter 25 centímetros para cá e 25 centímetros para cá, tá? E aí vai ter ali a separação ao meio, tá? Sempre isolando as roupas de trabalho da roupa de uso comum e dos pertences pessoais do funcionário, tá? Caso a empresa forneça um local específico, né, que vai fazer o guarda-volumes dos materiais do funcionário, ela fica dispensada de oferecer e de fornecer esses armários. Então, essa é a parte ali do vestiário, do banheiro, dos armários, né, que normalmente fica nessa parte aí, essas informações. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte onde se faz a alimentação, onde se produz os alimentos. Então, que vai ser os locais para a refeição, ou o refeitório, e a cozinha, tá? Então, da mesma forma, né, que a gente vem falando desde o início, a empresa, ela precisa garantir ao trabalhador um local de condição, de conforto e higiene, desde a hora que o funcionário chega até a hora que ele vai embora, de forma, né, principalmente na hora que ele vai se alimentar, tá? Quando, né, ele tem o direito ali, intervalo para esse fim, tá? Só que empresas que têm, por exemplo, vale-refeição, tá? Elas não são obrigadas a ter refeitórios, tá? Mas elas precisam garantir um local ali que o funcionário possa se alimentar e um local onde ele possa conservar e aquecer a sua comida, tá? Que ele levou ali da casa. Então, isso quando oferecem vale-refeição. Mas, né, então eu não preciso, eu vou construir um negócio, eu tenho 1000 funcionários, eu tenho que construir um negócio do tamanho do mundo. Não, gente, é possível fazer a divisão por turno e por grupos, tá? Então, a cada meia hora sai 50 pessoas para almoçar, não sei, vai depender ali da empresa, tá? Primeiro, para organizar o fluxo de comida, para o funcionário não comer comida fria, né? E para também ter um espaço ali para ele se alimentar e também de forma que ele possa repousar no seu tempo ali que ele tem de descanso, tá? Anteriormente, em empresas que tinham mais de 300 trabalhadores, era obrigatório o refeitório, tá? E hoje não é mais. Somente precisa ter um local ali onde ele pode conservar e aquecer o alimento e também um local que ele possa sentar e comer. Anteriormente, gente, isso eu acho bem interessante, na regra anterior, o refeitório só podia ser utilizado para refeitório, tá? Para refeição. Hoje, com a nova norma, né, com a atualização dela, esse espaço pode ser utilizado para treinamentos, lazer, exposição, entre outras coisas. Então, por quê? Porque é um local grande, gente, é um local que tem espaço, muitas vezes arejado, então a gente pode utilizar para outros fins. Então, desde que, né, não atrapalhe a alimentação dos funcionários, eu consigo utilizar o refeitório para outras coisas, tá? Que anteriormente não era possível. A cozinha, né? Então, a cozinha, nos termos de forma geral, foi bem simplificado, tá? Então, não são, anteriormente, era preciso, né, que tivesse um pé direito mínimo, então uma altura mínima dessa cozinha, não é mais obrigatório. Era necessário que a área da cozinha tivesse 35% da área do refeitório, tá? Então, a cozinha... tem 100 metros, então a cozinha tinha que ter pelo menos 35 metros, hoje não precisa mais, tá? Mas uma das coisas que precisa, né, ser bem específico aqui na cozinha, né, com relação a piso e parede, a principal exigência aqui, seja revestido com material impermeável e lavável, tanto o chão
como as paredes. Eu preciso ser um material que eu possa lavar, tá? Anteriormente falava que tinha que ser a alvenaria de tijolo comum, em concreto ou em madeira, e tinha que ser sempre revestida de material liso. E hoje eu não tenho mais isso, tá? Ele precisa ser simplesmente de forma que eu consiga lavar e que não molhe, né, a sua estrutura, que ela seja permeável. Então, reduziu bastante. Isso é o que a NR fala, tá, gente? Depois eu preciso olhar o quê? Eu preciso olhar o que as legislações relacionadas à cozinha vai falar, tá? Então, o que a Anvisa fala, especificar certinho ali o que está descrito nesses locais, mas não é nada muito diferente disso, não. E aí, não é por fim, mas quase por fim, a gente tem o alojamento. Várias empresas, né, elas acabam oferecendo um alojamento para os funcionários. O que é o alojamento? O alojamento, então, é um conjunto de espaço ou de uma edificação que precisa e é composto por dormitório, instalações sanitárias, refeitório, área de vivência e local para lavagem e secagem da roupa, tá? Que tem que ser de responsabilidade do empregador e normalmente é utilizado de forma temporária pelo trabalhador, tá? Então, isso é a definição do que é alojamento. Existem várias mudanças, né? Mas, principalmente, o que foi mudado? Antigamente, tinha ali várias exigências com relação à estrutura, tá? Como parede, piso, cobertura, esquadrias, pinturas, etc. Hoje não tem, né, tantas, mas sempre tem que estar ali de acordo com o que o bombeiro fala, o que a Anvisa, a Vigilância Sanitária fala, tá? Então, sempre tem que estar de acordo com essas regras. Então, eu vou fazer um alojamento. O que a Anvisa, na verdade, né? A Visa do município que eu vou trabalhar fala. Então, eu vou buscar a legislação local para saber como fazer ali esse alojamento, tá? Não tem mais tamanho específico de armário. Anteriormente tinha tamanho, qual era o mínimo que tinha ali, que o funcionário tinha que ter, mas hoje a gente só tem que entender que precisa ser de tamanho suficiente, que a pessoa consiga guardar os seus pertences pessoais, o enxoval de cama, tá? E que tenha sistema que ele possa trancar, tá? Então, isso é muito importante. Então, às vezes você vai ter que dar 2, 3 armários para garantir tudo isso, para ele conseguir guardar os sapatos, guardar as roupas e guardar ali o seu enxoval de cama, tá? Coberta, lençol, enfim. Então, tudo isso ele precisa aí de espaço para isso, tá? No caso, né, se eu tiver num alojamento desse, uma pessoa que foi infectada, né, que está com uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, com Covid, vai ter que ser feita uma avaliação pelo médico da instituição para saber se eu afasto esse funcionário do alojamento ou não, tá? Então, isso é uma avaliação que o médico vai fazer. Óbvio, hoje, com a Covid, ele seria afastado, mas pode ser que não seja, tá? Vai depender bastante aí do local. Tem que ter, tá? Um controle dos vetores, das pragas, conforme legislação local, então sempre do município, tá? Então, eu sempre vou olhar o que a legislação local fala sobre o controle de vetores, de pragas e vetores. Nesses locais, eu preciso incluir, né? É obrigatório, então, a coleta de lixo, então tem que fazer coleta de lixo nesse local, tem que haver a lavagem de roupa de cama, tem que haver a manutenção das instalações, a renovação de vestuário de camas e colchões, porque normalmente quem dá lençol, coberta, essas coisas é a própria empresa. Então, ela também precisa garantir tudo isso, ela precisa dar colchão, não de qualidade no sentido de ser o top, mas que o funcionário não vai ficar doente, com dor nas costas e tudo mais, precisa ter o lençol, isso tudo precisa ser lavado também, tá? Além disso, tem que ter um local, né, e uma infraestrutura para que o funcionário faça a lavagem e secagem das suas roupas, tá? Ou, se não tiver esse local, a empresa precisa fornecer, então, um serviço de lavanderia, tá? As instalações próprias, tá? Como, por exemplo, banheiros, cozinhas e etc., precisam ser específicos do alojamento, tá? Não, ele come lá junto com o pessoal que trabalha. Não, ele tem que ter uma cozinha específica para ele, assim como ele também precisa ter uma instalação sanitária específica.
sempre respeitando a proporção, né, de uma instalação sanitária, que tem que ser um chuveiro a cada 10 trabalhadores, tá? Ou com sua fração. Se eu tenho 16 trabalhadores, eu tenho que ter 2 chuveiros, tá? Caso as instalações sanitárias não façam parte ali do dormitório, seja conjugado ali com o dormitório, ele precisa estar a, no máximo, 50 metros de distância, tá? E essa distância que o funcionário vai percorrer precisa ter um asfalto, né, com piso lavável, e tem que ter cobertura. Caso estiver chovendo, ele não vai se molhar, tá? E aí, né, a gente tem outros pontos que a gente fala aí sobre a NR24. Então, todos os outros ambientes previstos, né, devem ser sempre construídos de acordo com o Código de Obras Local, então, de acordo com o município, o que o município está falando. Se não tiver uma legislação específica, sempre tem que ser garantido um pé direito mínimo de 2,5 metros, tá? Exceto nos quartos de dormitórios com beliche, cuja medida tem que ser de, no mínimo, 3 metros, tá? Por quê? Porque tem que ter um espaço entre a cama, né, e o teto. Por isso que precisa ser pelo menos aí de 3 metros. Em situações como edifícios, com que tem diversos estabelecimentos ou shopping, tá? Essas instalações, elas podem ser feitas e atendidas coletivamente, tá? Então, eu pego ali várias empresas e construo essas instalações, ou o próprio condomínio já tem isso construído ali para os seus próprios funcionários. Hoje não tem vídeo, hoje é bem mais teórica essa norma, tá? Mas é bem importante, e assim, gente, o que eu falo, eu trago aqui um pouco da noção do que é a norma para vocês, para se estudar um pouquinho, né, mais a fundo, vocês precisam ler e ler e reler e ler a legislação.